Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre reações de complexos. Essa é a segunda parte da aula número 2, em que nós estamos falando sobre mecanismos de substituição de ligantes em complexos octaédricos. Nessa segunda parte da aula, nós vamos abordar os mecanismos que não foram abordados na primeira parte, que são os mecanismos de troca, os mecanismos de pré-associação e os mecanismos de base conjugada. Então vamos lá. Nós temos também mecanismos chamados de mecanismos de troca, que são uma situação intermediária entre o SN1 e o SN2. Isso porque o intermediário geralmente não é detectável, porque a reação acontece tão rapidamente que não dá para saber se o que está acontecendo é a saída do ligante ou a entrada do substituinte, tá? Então a gente acaba falando que o que está acontecendo é uma etapa única, reagentes e substituintes, né? Complexo e substituinte, simplesmente acontece uma interação de entrada do reagente de entrada e uma eliminação quase que simultânea do reagente de saída, tá? E aí forma os produtos. Então aí a gente acaba falando que é uma etapa única, entre aspas, né? E a velocidade depende da concentração dos dois reagentes. Geralmente essas reações acontecem na forma de um equilíbrio. O processo é reversível, porque se a velocidade é muito rápida, provavelmente o seu complexo tem uma estabilização, energia de estabilização do campo cristalino também baixa, que faz com que a energia de ativação seja pequena, né? A inércia para sair do seu estado inicial é pequena, então o seu produto também não tem tanta inércia de voltar para os reagentes, tá bom? Então, geralmente a velocidade da reação ela depende tanto da concentração do reagente dos reagentes que você coloca ali para reagir, quanto também dos produtos formados que vão entrar em equilíbrio. Aí os mecanismos de troca, eles podem ser aproximados do mecanismo de troca associativo ou um mecanismo de troca dissociativo através de observações secundárias que vão levar a uma observação indireta e uma conclusão sobre qual mecanismo está mais próximo da realidade, tá? Seja porque você vê um acréscimo mais rápido da concentração do reagente de eliminação, ou porque você aumenta a concentração do reagente de entrada e aí você não vê isso sendo diretamente aplicado na equação da velocidade, tá bom? E assim por diante. A gente vai fazendo vários testes, várias observações diretas para poder definir se vai por um mecanismo de troca associativo ou dissociativo. Outro mecanismo é o mecanismo de pré-associação, que é quando o seu ligante consegue interagir com a esfera externa, ou seja, com seus ligantes que estão ali no seu complexo, antes de entrar na esfera de coordenação do seu metal. Um exemplo disso é a racemização do complexo cis diclorido bisetileno de amino cobalto 3, que depende da concentração do grupo OH- que vai substituir o ligante clorido. Quando a concentração de base é pequena, simplesmente o que acontece é que o ligante clorido sai e o ligante OH- entra. Não tem pseudorotação de Berry, porque é cobalto 3+. Cobalto 3+, é um íon de classe 4, então não acontece rapidamente a pseudorotação de Berry. Existe uma retenção da configuração ali, tá? Dado experimental. Já quando a base é concentrada, o que acontece? É observado que, numa primeira etapa, existe a aproximação da base por causa das etileno de amino. Faz uma ligação de hidrogênio entre o hidrogênio do etileno de amino e o oxigênio do grupo hidroxila, né? E aí o grupo OH vai se aproximando, né? Porque é uma interação forte, e o cloro é eliminado e, consequentemente, existe a aproximação da hidroxila para ocupar a posição
que foi formado ali. Mas como ele está preso por ligação de hidrogênio, a hidroxila que ataca é essa daqui que está presa na ligação de hidrogênio, que é que está mais próxima do cobalto. Só que para isso, esses nitrogênios têm que se rearranjarem na esfera de coordenação. É como se fosse uma reação SN2 da química do carbono. A hidroxila ataca e tem que ter uma inversão aqui na posição da etilenodiamina. Esse daqui, então, é o complexo de pré-associação, né? Porque antes de acontecer o ataque, ele faz essas interações. Aqui é possível perceber que o complexo de partida e o obtido em base diluída não muda a configuração, né? Então não houve mudança na quiralidade. Já em relação ao que foi obtido, né, eu vou girar um pouquinho para poder ficar mais fácil de visualizar. Em relação ao de partida, existe uma inversão na quiralidade. Então houve uma mudança ali houve uma racemização, tá bom? E nesse caso aqui, como a concentração da base é elevada, foi 100% ou praticamente 100% de inversão de quiralidade e aqui houve retenção da quiralidade. Nesse caso aqui, nós estamos lidando com íons de cobalto 3+, que são notoriamente inertes, então dá para entender que o cobalto libera o cloro primeiro antes do hidroxila atacar. Mas em íons menos inertes ou mais lábeis, geralmente é difícil de identificar se a hidroxila ataca primeiro ou se o cobalto ataca junto. Geralmente o mecanismo acaba. Aqui é um exemplo de um mecanismo que seria quase que de troca, né? Os dois processos acontecem quase que simultaneamente. A hidroxila se aproxima, o cloro começa a querer sair, e na hora que a hidroxila vai se aproximar cada vez mais, o nitrogênio vai empurrando aqui e o cloro acaba indo embora, tá bom? Então aí vai depender de cada um dos complexos, tá? Nesse caso aqui, o complexo de cobalto é mais fácil de fazer a análise, mas para íons mais lábeis vai ter que fazer as observações. Bem, para esse mecanismo de pré-associação, o que nós temos são duas etapas, né? A etapa de pré-associação, que forma um intermediário, e esse intermediário ele é formado com uma energia de ativação bem pequenininha, porque você está trabalhando com interações intermoleculares. Interações intermoleculares são muito mais fáceis de ser rompidas e formadas, né? Envolve energia muito pequena. Então, por isso que a energia de ativação dela é muito pequenininha aqui comparada com a energia de ativação 2, que é a que forma a ligação propriamente dita, tá? Então, aí você tem aqui a formação do complexo de pré-associação e depois os produtos. Aqui eu estou imaginando o mecanismo de troca, tá? Não estou imaginando que sai o cloro e depois vem o hidroxila, não. Para facilitar aqui, eu estou pensando no mecanismo de troca, ok? Então, nós temos na primeira etapa o processo de pré-associação. Como a energia de ativação é muito pequenininha, é quase que certo que o processo vai entrar num equilíbrio, tá bom? Então, vai depender da concentração da base e da concentração do complexo na ida e na volta, né, no contrário, né, vai depender apenas da concentração do intermediário que é formado. A segunda etapa, que é a continuidade da reação, é a etapa lenta e determinante da reação, tá bom? Então, ela só vai depender da concentração do intermediário que é formado, do processo de pré-associação. Se a concentração do ligante Y, tá, for grande, a gente pode entender o seguinte: esse mecanismo aqui vai deslocar quase tudo para a formação desse complexo de pré-associação, tá? E muito grande, tá, gente? Vocês viram ali, 0,25 mol por litro. Nem é tão concentrado assim, desde que a concentração do complexo seja pequena, comparada com a do ligante Y. Então a gente pode desprezar essa primeira etapa aqui, porque tudo vai rapidamente, pelo equilíbrio, se converter nessa daqui. A velocidade pode ser expressa como sendo
basicamente a velocidade da segunda etapa, que é a etapa lenta da reação. Tá? E essa concentração do intermediário pode ser considerada igual à concentração do complexo, que mesmo que, dado o equilíbrio, nem tudo converta para cá, como a concentração do ligante Y é muito grande, grande parte vai estar nesta forma de complexo pré-associado, e à medida que ele vai ser consumido, este complexo tem bastante do ligante Y para poder ir alimentando a reação para deslocar o equilíbrio para cá. Como a energia de ativação é muito pequenininha, essa reação é super rápida e em nenhum momento a concentração de intermediário vai baixar a ponto de interferir muito na velocidade, porque ela é a etapa lenta da reação. Para finalizar, vamos falar sobre o mecanismo de base conjugada, que é o seguinte: às vezes a gente trabalha com o substituinte, que é a base conjugada do nosso solvente, tá? E aí, ele atua como uma base e ao invés de simplesmente atacar diretamente o complexo, ele acaba capturando um próton do nosso complexo. Isso porque é muito comum que os íons metálicos acabem deixando os ligantes com uma carga parcial positiva muito grande, porque eles têm carga positiva muito grande, né? Os metais têm carga positiva muito grande e acabam deixando esses hidrogênios ácidos, ou mais ácidos do que seriam se a molécula tivesse livre, a ponto, como por exemplo aqui nesse complexo, que é o pentamino clorido cobalto 3, ficar levemente ácido e o grupo hidroxila conseguir capturar um desses prótons. Tá? Então aí a primeira etapa não é do cloro sair. A reação ácido-base geralmente ela é muito rápida. Como é cobalto 3, que é um complexo, um íon que deixa os complexos inertes, a reação ácido-base acontece muito mais rápido do que a quebra da ligação cloro-cobalto. Então, o que acontece é o grupo H captura um próton do grupo NH2, do grupo da amônia e gera um grupo NH2. Aí sim o cloro é liberado, e aí quem entra na posição do é, cobalto livre é a água. Por quê? Você colocou a hidroxila para poder reagir, mas ao invés dela funcionar como um ligante, ela funcionou como uma base e capturou os prótons. Então só sobrou a água no final do seu processo. Tá? Então quem vai atacar agora é a água. Só que agora esse grupo NH2 está deficiente de prótons. Né? Tá faltando hidrogênio ali. Esse grupo aqui efetivamente tem que ser grupos NH3. Então aí vai acontecer uma migração de prótons, né? Uma molécula vizinha a essa, que tem grupos NH2 também precisando de prótons, captura um próton daqui e essa daqui pega da vizinha. E aí sim forma o grupo H, que deveria ter sido o grupo que originalmente iria atacar o cobalto 3 e substituir o cloro. E aí percebam que é por isso que é chamado de mecanismo de base conjugada, porque quem entra é o ácido, né? É um ácido e você tem no final o grupo resultante, a base conjugada desse ácido ficando no seu complexo. E alguns indícios disso é que quando você faz essa reação em água que é enriquecida com uma água que tem isótopos com átomos de oxigênio com 18, massa 18, né? Você percebe que no produto final você tem a proporção de átomos de oxigênio 18 no complexo iguais à da água e não a do equilíbrio da hidroxila, porque a hidroxila que você coloca, o hidróxido de sódio que você coloca na água, entra em equilíbrio também com os oxigênios, os átomos de oxigênio 18 que tem ali dentro, tá? E essas quantidades são diferentes. E é isso que você observa, que o hidróxido que entra aqui no cobalto, no final das contas,
tem a proporção das moléculas de água do solvente e não do equilíbrio de hidróxido que é estabelecido ali entre hidróxido 16, que reage com água 18, e vice-versa. Além disso, isso aqui é uma reação que só se observa quando você tem grupos desprotonáveis, tá? Então, se tivesse outros grupos aqui sem hidrogênio vizinhos ao nitrogênio, essa reação não aconteceria. Como, por exemplo, trifenilfosfina, grupos CH3, ou, por exemplo, grupos tudo fosse tudo cloro, aqui em volta isso não aconteceria, tá bom? E essa reação ela acontece em maior escala quanto maior for a acidez do metal. Cobalto 3 é muito ácido, tá bom? Além disso, ele é um átomo muito pequenininho, então ele também fica sendo muito aceitador de elétrons por processos de polarização. Então, o NH2 fica ali rico em elétron e o cobalto fica aqui pobre em elétron. Isso aqui acontece, juntou a fome com a vontade de comer. Então, por isso que o NH2 passa por esse processo de perder esse próton para o grupo hidroxila na primeira etapa. E uma observação experimental é que esse mecanismo tem grande chance de orientar o ligante que vai entrar em posição trans ao grupo que foi desprotonado, tá bom? Geralmente se desprotona em trans ao grupo de saída e é retida a orientação ao longo de todo o processo para que até o final a posição vacante seja a posição em trans, tá bom? Para exemplificar isso, temos um outro complexo de cobalto aqui agora, que na hora que você tem o cloro, tá bom? Em trans a esse grupo NH2, eu só observar a desprotonação dele. Ele também passa pelo mecanismo de base conjugada, acontece a desprotonação, o cloro é perdido e a molécula de água entra, acontece a migração dos prótons e você obtém o cobalto aqui, o grupo hidroxila, nesse plano aqui, junto com os outros três grupos NH2 deste ligante. Não se observa a desprotonação nem da amônia, nem desses grupos aqui, que estão um em cis, um em trans em relação ao outro, tá bom? Só se observa a desprotonação desse grupo aqui em trans ao clorido, tá? Mesmo que se observa, talvez seja numa velocidade tão grande que rapidamente ele recupera é, esse próton e volta para a posição original. Nada disso avança no sentido de ajudar a reação de troca do ligante. Já quando o cloro, o grupo clorido, ele está em cis-amônia, mas agora ele fica em trans a esse nitrogênio que não tem nenhum hidrogênio desprotonável, você também tem o grupo OH, e agora o grupo OH ele tem que desprotonar alguém. Ele acaba desprotonando aleatoriamente qualquer um desses grupos aqui, tá bom? Ele vai desprotonar qualquer um, e vamos supor que ele desprotone esse daqui, o grupo NH2, tá? Ele vai perder o clorido logo em seguida, como acontece, e aí ele recebe a molécula de água, tá? Como ele chegou nessa posição aqui, pode acontecer, como eles têm a tendência de formar grupos em trans, como eu disse, é uma observação, ele vai preferir fazer o quê? Olha, eu quero deixar a posição em trans livre. Então, por favor, muda a conformação aqui para deixar a posição em trans livre para outra coisa, outro grupo entrar. Então, o grupo que acontece a pseudorotação de Berry e forma essa bipirâmide trigonal em que esse grupo NH ele fica com menos grupos possíveis em trans a ele. Nessa possibilidade aqui, nessa posição, aí a molécula de água entra aqui em trans a ele, tá? E aí forma-se esse complexo. Nos dois complexos depois acontece a migração de prótons e forma-se o complexo, o produto do mecanismo de base conjugada.
Aí vocês podem pensar, mas aí provavelmente a porcentagem de que forma desse produto aqui é muito maior do que dessa, porque é cobalto 3 e você já falou que o cobalto 3 ele é mais inerte, então provavelmente a água vai preferir atacar nessa etapa aqui. Mas o observado é o contrário. Quando você chega nessa situação aqui, efeitos eletrônicos acontecem ali no seu sistema de modo a deixar sempre a posição em trans, esse grupo aqui, que está com excesso de carga negativa, vazio, tá? Então, vai sim passar pela pseudo-rotação de Barry, tá? E vai gerar uma posição vacante em trans a ele, a ponto de ter maior porcentagem de produto trans ao grupo que foi desprotonado. E no artigo em que esse trabalho foi explorado, não foi mencionado a desprotonação da amônia. Aí fica inconclusivo se foi porque não teve como tirar conclusões sobre a amônia nos experimentos que eles tinham acesso, ou se não se tem como mesmo desprotonar a amônia. Existem outros efeitos atuando aqui sobre esse grupo etileno de amino, né, que torna ele mais ácido do que a amônia, então preferencialmente ele que é desprotonado, né? Ou talvez por efeitos estéricos, né? Como ele esse ligante tripodal aqui é muito mais rígido, né? Ele só consegue ficar nessa posição aqui, na posição superior, né? Ele não conseguiria girar e se desprotonasse a amônia, ele teria que fazer um giro ali que não é permitido para a molécula, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a substituição em complexos quadrático planos e lá também nós vamos explorar esses fenômenos de orientação e que a carta da manga dos complexos quadrático planos é justamente o fato das orientações em posição trans, como mostrado aqui nos mecanismos de base conjugada. Então, até lá. Então, com isso, a gente termina os mecanismos de substituição de ligantes em complexos octaédricos. Na próxima aula, a gente passa para a substituição de ligantes em complexos quadrático-planos, que também tem alguns fenômenos de orientação de ligantes, que é o chamado efeito trans. Então, até lá.